Vídeo de hoje do canal do Nicola para te contar sobre a mancada que a Adidas deu em Rogério Ceni e o clima esquentou no São Paulo. Falo também sobre o Flamengo. Marcos Braz admitiu que o rubro-negro tem uma dívida com Paulo Souza. Já Ronaldo Fenômeno está pedindo um caminhão de dinheiro para o patrocínio Master no Cruzeiro. Para completar, tem informações importantes sobre o Santos, que cogita a contratação de um atacante do São Paulo, Internacional com mudança de técnico e mais multas rescisórias à vista, além das últimas do mercado. Você não perde por esperar, já passo todas as informações. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, formado em 2000, e por aqui vou tentando manter você bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Para não perder nada sobre mercado de transferências, bastidores, finanças e muito mais, só clicar no botãozinho vermelho de inscreva-se, ativa também o sininho para você poder ser avisado toda vez que a gente fizer vídeo novo ou o programa do Nicola. Dessa sexta-feira começa às 7 horas da noite, beleza? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de sportbetbr.com, casa de apostas esportivas que tem o grande Milton Neves como embaixador. Separei jogos dessa sexta e sábado para que você possa apostar e se dar bem. Nessa sexta-feira na Série B tem nada mais, nada menos do que Náutico e Bahia. Jogo na casa do Náutico e cotações bem interessantes. Vitória do Timbu em casa paga R$ 3,29 para cada real apostado. Em caso de empate, R$ 3,19. Vitória do Bahia pagando R$ 2,20. No sábado, 4 partidas pela Série A do Campeonato Brasileiro. Tem Corinthians e Avaí, Goiás e Palmeiras, América e Juventude, além de Cuiabá e Fluminense. Já dá também para apostar nas partidas de domingo, em competições do exterior. Não faltam alternativas e opções. Para participar é simples, só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro na SportBetBR e começa a apostar, beleza? Bom, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é de que o Barcelona abriu uma investigação para tentar entender o que aconteceu na partida contra o Eintracht Frankfurt nessa quinta-feira, quando 30 mil torcedores do time alemão estiveram no Camp Nou. A ideia do Barcelona é que somente os 5 mil ingressos destinados aos visitantes fossem comprados por torcedores do Frankfurt, mas teve muito torcedor do Eintracht Frankfurt que recorreu a agências de turismo e acabou comprando ingressos por esses 30 mil. Isso tem muito a ver com 25 mil ingressos que pertenciam a sócios do Barcelona e por causa da pandemia esses 25 mil suspenderam esse plano de sócio-torcedor de forma temporária. Os torcedores do Eintracht se beneficiaram disso, mas o pessoal do Barcelona decidiu que isso não pode mais se repetir. Essa história de jogar em casa com torcida do visitante extremamente numerosa é algo que não pode mais acontecer. Bora falar que torcedores do Red Star, que é um time da terceira divisão do futebol francês, se rebelaram contra a possibilidade de a 777, a mesma parceira que está comprando o Vasco. Esses torcedores lá na França não querem, em hipótese alguma, que esse clube seja vendido ou comprado pelo pessoal da 777. Vale a lembrança de que esses torcedores são extremamente radicais, gente de esquerda que é absolutamente contrária a esse modelo capitalista. A ideia da 7777 era transformar o Red Star em um clube de ponta para daqui a alguns anos até concorrer contra o PSG. Resta saber até que ponto esse protesto vai impedir o acordo. Seguindo com o giro de notícias, contar que o Hulk vai ficar de fora do jogo do Atlético Mineiro contra o Atlético Paranaense neste domingo. Vai acompanhar o nascimento da filha em Miami. E a notícia nova, a grande constatação, é que vai ser apenas a quarta vez desde que foi contratado que o Hulk desfalcará o Atlético Mineiro. Hulk que é quase sempre muito presente. Já Bruno Henrique, atacante do Flamengo, é outro desfalque para a rodada. Se você estava pensando em escalá-lo, esqueça. Foi constatada uma tendinopatia no joelho direito. Ele sofreu um trauma, houve essa constatação e não se sabe ao certo quanto tempo o atacante vai precisar para voltar a vestir a camisa do rubro-negro. Para fechar o giro de notícias, contar que o Washington, coração valente, foi anunciado como novo CEO do Confiança, e o Botafogo tem um novo CPO, que é um chefe de projetos. Nomenclatura criada a partir da chegada do John Textor e do Botafogo se transformando em SAF, Sociedade Anônima do Futebol. O Diego Melo, que trabalhou durante muito tempo no Atlético Mineiro, foi contratado para ser esse responsável pelos projetos botafoguenses a partir de agora. Bora falar sobre Ronaldo Fenômeno e notícia exclusiva. O novo dono do Cruzeiro quer 23 milhões de reais para o patrocínio Master do Cruzeiro. Com um detalhe importante, essa grana é apenas para o restante da temporada, cerca de 8 meses em que o Cruzeiro só joga a segunda divisão. Ronaldo entende que pode pedir tão alto porque, além de se associar ao Cruzeiro, a patrocinadora vai ter relação com ele, um dos principais garotos propaganda no futebol mundial.
Só a título de comparação, se o Cruzeiro conseguir um patrocínio desse tamanho, só vai ter um parceiro com valores inferiores aos do Palmeiras e do Flamengo, que são os dois times que mais faturam com patrocínio master. A título de comparação, é legal contar que o Atlético Mineiro, o grande rival do Cruzeiro, fatura 15 milhões de reais por temporada com o seu patrocínio master da Betano. E olha que houve uma renovação, a Betano pagava 10 milhões até o ano passado, houve um aumento em 50% e esse valor foi acordado em 15 milhões de reais. O Ronaldo quer 23 milhões, mesmo numa fase bem pior do Cruzeiro e por um curto período de tempo, em 8 meses, em vez dos 12 meses da Betano. Resta saber se o Ronaldo vai ter êxito. É legal contar também que o Cruzeiro já tem nesse momento um patrocínio master com o Pedrinho BH, Supermercados BH. Caso o Cruzeiro alcance um parceiro ou consiga esse parceiro de 23 milhões, vai ter de submeter o acordo ao Pedrinho. Se o Pedrinho não quiser cobrir essa oferta, o Cruzeiro ainda vai precisar devolver o dinheiro ao dono do Supermercados BH, isso porque a antiga administração do Cruzeiro antecipou todo o dinheiro, os 12 milhões de reais que o Pedrinho BH paga por ano, de 2022 e também de 2023. Bora falar agora sobre o Flamengo. Marcos Braz, em entrevista a jornalistas nessa sexta-feira, admitiu que o Flamengo tem uma dívida com o Paulo Souza, mas não se trata de dinheiro e sim de reforços. Quando o Paulo Souza foi contratado, o Marcos Braz e o Bruno Spindel haviam prometido uma série de contratações. E desde o início da temporada o Flamengo só buscou 5 jogadores. O goleiro Santos, lateral esquerdo Ayrton Lucas, o atacante Marinho e os zagueiros Fabrício, Bruno e Pablo. Faltam, por exemplo, jogadores de velocidade para o lado do campo, meias, atacantes e especialmente um volante. Esse é o pedido mais antigo do Paulo Souza. O Paulo entende que esse volante com capacidade de reter a bola e ao mesmo tempo chegar no campo de ataque é a principal baixa do elenco. Marcos Braz admite as dificuldades financeiras, também contou nesse papo com o Paulo Souza sobre a negociação do Andreas Pereira. Já havia dito para vocês há algumas semanas que o Flamengo desistiu da chegada do Andreas Pereira em definitivo. Ele está emprestado até a metade do ano. O Flamengo chegou a se acertar com o Manchester United para a compra do atleta por 10 milhões e meio de euros. Com a desistência do Flamengo em relação a esse acordo, pode surgir oportunidades bastante interessantes. O Flamengo tenta a contratação do Thiago Mendes e não descarta fechar com Arturo Vidal. Cheguei a contar para vocês na manhã dessa sexta-feira que apesar dos boatos de que Arturo Vidal já chegou a um acordo com o Flamengo, isso ainda não procede. Existem conversas, existe uma primeira rodada de negociações, mas uma série de outros encontros ainda precisam ser feitos para que se chegue a um acordo financeiro. Não se descarta inclusive a possibilidade de o Flamengo trazer 2 volantes. Você perde o Andreas Pereira, traz o Thiago Maia e também o Arturo Vidal, tudo a partir de 18 de julho, quando a janela de transferências no Brasil reabre. Bora falar agora a respeito do Internacional, que demitiu no início da tarde dessa sexta-feira o Cacique Medina, técnico que havia sido contratado no início da temporada. Participação bem ruim, foram 16 jogos e só 47% de aproveitamento. As 2 últimas partidas na Sul-Americana foram um verdadeiro fiasco. Empate com 12 de outubro, time irrelevante, e empate dentro de casa contra o Guanharena. E empate dentro de casa contra o paraguaio Guairenha, que eu nunca havia ouvido falar até essa rodada. Time paraguaio formado ou fundado há apenas 6 anos. E o empate contra o pequenino Guairenha, paraguaio formado há menos de 6 anos. Essa foi a gota d'água. Medina foi demitido e a consequência dessa demissão é que o Internacional vai ter de pagar ao técnico e a todos os seus 5 auxiliares todos os vencimentos até o fim do contrato. Isso significa uma multa de 5 milhões e meio de reais ao Internacional, que já havia gastado bastante dinheiro com demissão de outros técnicos. Miguel Ángel Ramírez foi aquele cuja multa mais alta, 6 milhões de reais. A multa era de 10 milhões, houve um acordo com Miguel Ángel Ramírez e esses 6 milhões já começaram a ser pagos. Mais recentemente, demissão de Diego Aguirre, mais 1 milhão de reais de multa.
somando tudo, e a gente chega a 12 milhões e meio de reais apenas com pagamentos de multa por demissões de treinadores. É o Internacional que segue sem rumo, mas a demissão do Cacique Medina era absolutamente pertinente. O time perdido, jogando mal no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Gaúcho, na Copa Sul-Americana, também na Copa do Brasil. Vamos ver quem é que o Inter escolhe para substituí-lo. Vou contando para vocês. Quem sabe no programa do Nicola a gente já traz novidades, beleza? Bora falar agora sobre o Santos e a possibilidade de contratação de um atacante que pertence ao São Paulo. Trata-se do Toró, jogador de 22 anos de idade, tem atuado pouco na atual temporada, foram só 4 aparições com um gol e uma assistência. O último jogo do Toró foi justamente nessa quinta-feira, quando os reservas do São Paulo venceram o Everton no Morumbi. O Toró tem contrato com o São Paulo somente até dezembro, e diante da pouca oportunidade que tem tido, os empresários dele passaram a sugeri-lo a alguns clubes. Entre esses clubes aparece o Santos, que gostou da sugestão diante da possibilidade de gastar pouco ou de não gastar. O Santos abriu conversas. São 2 as alternativas para que o Toró jogue no Santos. Ou ele assina um pré-contrato a partir de 1º de julho, de olho na possibilidade de se mudar para Vila Belmiro em 1º de janeiro do ano que vem, ou o Santos pode tentar chegar a um acordo com o São Paulo para uma mudança agora em 18 de julho, que é quando a janela de transferências reabre. Nesse caso, no segundo caso, vai haver a necessidade de uma compensação financeira ao São Paulo. E aí que o bicho pega. O Santos tem uma lista de atletas que não fazem parte dos planos, que poderiam ser usados numa troca, mas esses nomes não agradam. Entre eles, Jobson volante, Thailson, Ivonei e o Alanzinho. O Santos já chegou a recentemente tentar um acordo nesses moldes com o São Paulo pelo Tietê, mas não houve empolgação na parte do Morumbi. Diante desse cenário, é mais natural que o Toró fique até dezembro no São Paulo e se mude para o Santos ou para outro clube a partir de 2023. Ele também foi procurado, sondado recentemente por um time da Suíça. Você, torcedor do Santos, gostaria de ver o Toró jogando no Peixe? Jogador de muita força física e de velocidade, mas que nem sempre consegue se concentrar e fazer bons jogos. O grande problema dele tem sido a falta de regularidade. Por falar em São Paulo, quero fechar o vídeo contando a respeito de uma enorme gafe cometida pela Adidas com o Rogério Ceni. São Paulo venceu na noite dessa quinta-feira o Everton por 2-0, jogo válido pela Sul-Americana. Torcedor são paulino mais atento talvez tenha percebido que o Rogério Ceni usou uma roupa pouco habitual. É que faltou peça da nova coleção fornecida pela Adidas e o Rogério se viu obrigado a usar uma camisa de 2019, extremamente antiga. E é o tipo da falha que parece boba, mas para um clube de futebol profissional pega extremamente mal. Para completar, não é a primeira vez que a Adidas dá esse tipo de mancada e repercutiu extremamente mal entre dirigentes do São Paulo, especialmente do departamento de marketing. Mais um erro, mais um equívoco da Adidas. Se dependesse apenas da vontade do presidente Júlio Casares, dá para dizer que o contrato entre São Paulo e Adidas pelo fornecimento de material esportivo já teria sido rescindido. Só que a multa rescisória é das mais altas. O contrato só termina em 2023 e esse contrato prevê uma fórmula que, entre outras coisas, calcula o número de meses que faltam, além dos faturamentos passados. A avaliação dentro do São Paulo é que o desgaste e a possibilidade de ter de pagar uma multa indenizatória à Adidas não compensaria todo o esforço. Embora a diretoria do São Paulo tenha feito uma série de reclamações nos últimos meses, houve até reunião entre o presidente do São Paulo e o presidente da Adidas, houve um comunicado repassado para a Adidas na sua matriz lá na Alemanha, mas as falhas e os erros da Adidas continuam aparecendo. Situação que só deve ser contornada depois da saída da fornecedora de material esportivo. Recentemente, numa entrevista aqui no canal do Nicola, o Eduardo Toni, que é o diretor de marketing do Tricolor, admitiu que já há 2 empresas concorrentes da Adidas que procuraram o São Paulo na tentativa de iniciar negociações. A tendência é que, sem a rescisão do contrato de forma unilateral, São Paulo fique com a Adidas até o fim do contrato e, na primeira oportunidade, já se torne parceira de uma outra concorrente. Assim que eu descobri o nome, conto pra vocês. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se vê daqui a pouquinho, a partir das 7 da noite, no programa do Nicola, beleza? Abraço, tchau!